Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma. Como vocês estão? Aqui está tudo bem, estamos bem, graças a Deus. Essa semana tivemos notícias boas lá no grupo, para quem participa do grupo lá da igreja. Recuperação do irmão Manuel. Aê! Uhul! E também oração, o pessoal está continuando pedindo oração para outros irmãos que precisam de melhoras. E estamos fortes em oração aí para garantir que as pessoas irão se recuperar e ver o poder de Deus agir na vida delas de uma forma ou de outra. Bom, daí é uma coisa boa que a gente tem que falar, né? Notícia boa a gente divulga. Notícia ruim não. De desgraça já passa que a gente já tá vivendo, né? Então vamos lá. A gente vai continuar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre uma parte da mesma lição. Mantendo a mesma lição. O evangelho todo para o homem todo. Tá? Vamos continuar com isso. Na aula passada nós falamos sobre que Jesus veio ao mundo trazer salvação e fazer o resgate do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Então, vamos continuar com isso. Semana passada a gente falou sobre o resgate do nosso corpo. Jesus veio curar também essa parte física aqui, um probleminha de saúde. E vemos isso de forma maravilhosa, a exemplo do irmão Manuel, que Jesus, graças ao bom Pai, curou. O irmão Manuel agora está em casa se recuperando do Covid. Ai, que tudo! Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o resgate da mente. Essa massa cinzenta maravilhosa que nós temos aqui, que nos ajuda a entender que 1 mais 1 é 2, mesmo que algumas pessoas queiram falar que é o contrário, só para ter razão. Assim como coisas mais complexas que precisa realmente de um pouco mais de entendimento, explicação, para deixar a nossa mente mais livre, né? Aquele meme do poá da vida, sabe? Jesus veio justamente para isso, para nos ajudar a ter entendimento, seja sobre coisas simples ou sobre coisas um pouco mais complicadas, independente de quem sejamos. Se sejamos pessoas com pouca instrução, né? Pessoas que às vezes não têm tanta instrução da escola, essas coisas, ou pessoas bem mais instruídas. Jesus veio para trazer o entendimento para todos os tipos de pessoa. E para a gente começar a falar sobre isso, vai lá, dá pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, papel e caneta para fazer anotações, porque toda vez que eu vou fazer aula para vocês sai um monte de coisa anotada. Então é sempre bom ter um papel e caneta para anotar. Então, pausa o vídeo, papel, caneta e a Bíblia principal, e volta. Pegaram? Voltaram? Perfeito, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre o resgate da mente. Jesus veio, além de resgatar o corpo, veio resgatar a mente e a alma. Sobre a alma tem inclusive até um recadinho que eu vou falar no final do vídeo. Mas agora vamos nos concentrar no resgate da mente. Então vamos lá. Com as suas lindas Bíblias maravilhosas, vocês abram no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, tá? Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler só alguns versículos desse capítulo, tá? Não vou ler tudo. É só pra gente dar uma leve introduçãozinha no que a gente vai falar, sobre quem nós vamos falar hoje. Quem Jesus ajudou a resgatar a mente, a abrir a mente. Então vamos lá. João, capítulo 4. Vamos ler só 3 versículos inicialmente, tá? Versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Então vamos lá. João 4, do versículo 7 ao 9, diz assim: Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse-lhe: Dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como pode, sendo tu, judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Vamos ler só isso aqui para vocês lembrarem da historinha. Mulher samaritana. Jesus está com sede, a mulher aparece e fala: Eu tô com sede, dai-me de beber. No vídeo passado, quem lembra, eu falei que o povo judeu e o povo samaritano era que nem brasileiro com um argentino, não se bica muito, sabe? Tipo, eu sou melhor que você, não, eu sou melhor que você. Esse tipo de frescura desnecessária, sendo que somos todos iguais perante Deus. Mas naquela época tinha essa rixa dos samaritanos com os judeus. É um negócio histórico, chato pra caramba, pra falar em vídeo, né? Pra vocês ficarem escutando eu contar essa parte histórica, eu não vou falar isso não.
Mas quem quiser pesquisar, dá uma pesquisadinha mesmo sobre essa diferença, essa rixa que eles tinham de samaritano com judeus. Dá uma estudadinha. Que de vídeo eu não vou falar porque é muita coisa. E eu já falo demais por natureza. Então vamos lá. Jesus, ele... Peraí, que a pessoa nota coisa demais. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um bom exemplo sobre como o ensino de Jesus não era apenas transmissão de informações. Ele não chegava e só falava e falava, como às vezes acontece com os meus vídeos, mas gente, eu juro que eu tento transmitir mais do que informações. Eu gosto de interação de vocês, tanto que eu fico feliz quando vocês me mandam dúvidas e eu respondo pra vocês, porque é isso que Jesus fazia. Ele apenas não transmitia informação, ele ensinava, ele queria mostrar o sentido daquilo que ele estava falando. Ele não era que nem esses professores de aula virtual, vai? Porque é chato pra caramba você tá na aula virtual, olhando pro notebook, e o professor falando, lendo um slide qualquer. Na faculdade isso já era um porre. Imagina virtualmente que você tem a chance de estar deitado na sua caminha e não pode. E fica aquela coisa de fala, você não tá entendendo nada. E o professor continua falando. Jesus não era assim. Jesus não trabalhava dessa forma, com só leitura de slide, só enchendo a gente de informação. Jesus não transmitia só conhecimento. Ele queria que você entendesse realmente aquilo na sua vida. Qualquer coisa que ele viesse a transmitir a você, ele quer que você aplique aquilo na sua vida de alguma forma. Ele transmitia conhecimento e ajudava-nos a interpretar para aplicação desse conhecimento na nossa vida. Ele buscava nos dar sabedoria, porque é muito fácil você só saber. É muito simples, você pega um livro e decora. É simples, você colocou toda aquela informação na sua cabeça. Pra quê? É pra isso que Jesus veio resgatar a mente, porque não adianta tanto conhecimento se você não sabe aplicá-lo. Então Jesus veio trazer a capacidade para nós conseguirmos interpretar aquilo que ele queria para nossa vida. Ele não se limitava só a dizer aquilo. Por exemplo, aí agora a gente vai em outra parte do texto, que fala assim, no versículo 10, no versículo 10. João 4, versículo 10 diz assim, 10 em diante, presta atenção no texto. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que pede, dai-me de beber. Tu pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Aí a mulher disse para ele, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir tirá-la. Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Não, essa parte não, isso daí depois. Jesus disse para ela sobre a água da vida. Ali, Jesus estava se apresentando para ela. Estava falando, eu sou a água da vida. Tanto que tem um trecho que ele fala assim, ó, se você souber quem eu sou, na verdade é você que vai me pedir a água. Estava fazendo como se fosse uma parábola, algum exemplo, transmitindo algum exemplo para ela, para falar assim, ó, isso daqui não, essa água, beleza, ela vai matar a sede. Qualquer água que você tome, o que o seu corpo precisa, você vai beber, mas você ainda vai ter sede. Mas existe uma sede a qual você tem, que você ainda não conhece como satisfazê-la. E é nesse momento que ele estava se apresentando, falando assim, eu sou a fonte dessa água que vai matar essa sua sede, a qual você ainda nem sabe que tem, para que você não a tenha mais. E o melhor de tudo, quando você saciar essa sede, dentro de você jorrará fonte de água viva. Você vai querer transmitir essa fonte para as outras pessoas, para que ela não tenha mais sede como você. Esse é um trecho que Jesus está se apresentando para ela, explicando o conceito da água da vida, mostrando para ela quem ele era, não apenas falando, ó, eu sou o Cristo, me aceita e acabou. Não, ele estava dizendo para que ele veio, qual foi o motivo dele estar ali para conversar com ela. Tipo, eu sou um homem
judeu, você é uma mulher samaritana. Não era nem para nós estarmos conversando, porque você é mulher. Naquele povo, naquela época o povo era bem machista, admito. Horrível. Mas assim mesmo, Jesus se mostrou que ele veio não só para os judeus, veio também para os samaritanos, até para aquelas pessoas que consideravam inferiores, porque depois você vê no texto, que foi o versículo que eu li sem querer, que Jesus falou assim, ó, chama lá o seu marido, e ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus disse bem, vou seguir até no texto para vocês entenderem. Jesus ainda disse assim, ó, Jesus disse, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Aí eu vou querer realmente pegar uma parte histórica. Como eu falei, ela era mulher e ela é samaritana. Completamente à margem da sociedade. Tipo, uma mulher samaritana que já casou e descasou não sei quantas vezes. Imagina como é que ela não era vista pelas pessoas, né? Ela andava na rua e falava assim, ah lá, a indivídua que já casou com um monte de gente. E assim mesmo, Jesus foi, falou com ela, conversou com ela e tentou explicar quem ele era. O texto vai até o versículo 30, no versículo 7 ao versículo 30. Leiam, que é só uns minutos aqui de aula, não vão ser suficientes para explicar tudo isso. Leiam, porque na nossa aula, que for online todo mundo, a gente vai poder discutir até um pouquinho mais sobre isso. Sobre a questão da mulher samaritana. Mas Jesus, é muito lindo o texto, gente, é que dá vontade de ler o texto inteirinho para vocês. Que Jesus, diversas perguntas ela começa a fazer para Cristo, tentando, sei lá, manter-se no mesmo patamar de inteligência que ele. Tipo, ó, eu posso ser mulher samaritana, mas eu acho que eu entendo das coisas. Mas tinha coisas que ela não conseguia se aprofundar por questão mesmo de conhecimento. Mas Jesus não se deixou envergonhar por isso. Falou assim, ah, ela não sabe. Não. Ele foi lá e tentou explicar de diversas formas para que ela entendesse o que ele estava querendo dizer. Jesus, ele apresentou as verdades de Deus de modo que a mulher samaritana pudesse compreender e avançar em seu entendimento. Muitos de nós já passamos pela seguinte situação: o professor está explicando a aula, né, maravilhoso pra gente. Isso não, tanto agora em pandemia quanto antes, na época de escola. Você não entendeu, você levanta a mão e fala, professor, não entendi. Aí ele vai lá e explica. E você ainda não entendeu. Aí você levanta a mão e fala, professor, eu não entendi. Aí o professor fala, você não entendeu exatamente o quê? Tipo, como eu já expliquei, era pra você ter entendido, você tem déficit de atenção? Às vezes a pessoa tem, sabia? E aí o professor fica de saco cheio e explica de qualquer jeito. Cristo fez completamente diferente com ela. Ela não entendeu, Jesus explicou. Ela não entendeu, Jesus explicou. E todas as vezes que ainda assim você não entender algo e pedir para Jesus, pedir para Deus de alguma forma te ajudar a entender aquilo, ele com toda a paciência que tem no mundo e com paciência a mais do que a gente acha que existe, ele vai ainda assim nos explicar com a mesma calma, como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos perguntando isso para ele. Porque ele quer que não tenhamos apenas conhecimento, ele quer que a gente entenda e aplique isso na nossa vida. E avise isso para todas as outras pessoas, porque é necessário que todo mundo conheça, que ninguém fique em dúvida. Se existe dúvida, a dúvida pode gerar diversos problemas. Então, por garantia, ele quer que nós aprendamos cada vez mais sobre o que ele tem para passar para nós. Apesar das vezes da gente não entender a ilustração da água, apesar da mulher samaritana não entender a ilustração de Jesus referente à água, ela logo percebeu que também estava diante de alguém especial quando Jesus mostrou sua sabedoria. Você vai acompanhando isso no texto de João 4 quando você vai lendo, né? A partir daí ela também tentou falar com Jesus de coisas espirituais, apesar de não conseguir superar sua visão limitada. Que ela falou uma parte do texto em que fala assim, ó, versículo, no mesmo texto de, não fecha a Bíblia, deixa no João 4. E Jesus que ela fala assim, ó, disse-lhe, no versículo 19, a mulher falou assim, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora que vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Para a mulher samaritana, naquela época eles entendiam que a adoração tinha que ter um lugar específico. Tinha que ser lá no templo, tinha que ser no monte, tinha que ser aqui, tinha que ser ali. Mas Jesus esclareceu seu entendimento. Falou assim, ó, beleza, vocês podem entender que a adoração é aqui, os judeus entendam que é Jerusalém, mas ela mostrou que a adoração é uma questão de relação. Jesus mostrou para ela que a adoração é uma questão de relacionamento com Deus. Não é questão de relacionamento com o ambiente, com o lugar onde você está. É uma adoração totalmente viável que é espírito, pois o caminho para essa adoração é Jesus. Não importa onde você esteja, como agora nós estamos dentro de casa, se é dentro de um templo, se é aqueles que estão presos e aceitaram a Jesus agora, você acha que eles vão poder ir para uma igreja para poder adorar a Deus? Eles vão ter que adorar lá onde eles estão, porque é uma questão de relacionamento com Deus. A questão da adoração não é lugar, é com quem. Com quem você está, com o seu relacionamento com o Pai. É o principal foco com qualquer tipo de adoração. O ensino de Jesus derruba qualquer preconceito e libera nossa mente das limitações que nos impedem de conhecer mais a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas para eu estar com Deus eu tenho que estar na igreja. Não necessariamente. Você pode estar no seu quarto trancado, que ainda assim você vai ter um relacionamento com Deus. Se você se preocupar em aprender o que Ele ensina, em todas as suas dúvidas, você procurar sanar, porque lembre, Jesus vai sanar todas as suas dúvidas como se ela fosse a sua primeira dúvida, sem nenhum tipo de preconceito. Você às vezes pode ter uma dúvida e vai perguntar para o seu líder, para o seu pastor, e talvez ali naquele momento ele não consiga responder de forma clara para você. Pelo menos, gente, é comigo, tá? Não soube responder de forma clara, mas se há vontade de ter um relacionamento maior com Deus e você não se contentou só com aquela resposta, procure outra, porque vai ser a forma também de Jesus mostrar para você outra forma de entender aquela resposta, porque eu posso ter uma interpretação sobre um texto, o pastor vai ter outra, e às vezes a junção dessas duas é o que falta para você conseguir sanar aquela dúvida. Então, se você não entendeu, com alguém te explicou alguma coisa, pergunte de novo para essa pessoa. Até porque se trata de Deus, ninguém gosta de ficar falando pouco de Deus. A gente adora falar muito de Deus. Já perceberam pelos meus vídeos, né? Então não se contentem só com uma resposta. Se tem dúvida ainda, continue perguntando, porque Deus mandou o seu Filho para haver o resgate da nossa mente, para nos ajudar a entender e a aplicar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Tá bom? Esse é o tópico da nossa lição de hoje. Próxima aula... domingo que vem, agora vai ser um momento avisos. Prometo você rapidinha. Domingo que vem vamos ter a live da igreja, que ia ser hoje, mas rolou um problema de... O pessoal ficou zoado e tal. Então a live da igreja vai ser domingo que vem, então ainda vou mandar o link pra vocês, tá? Que esse domingo não vai ter. Então domingo que vem não vai ter o vídeo da aula. Nossa, não vai ter. A nossa aula vai ser nós juntos, eu e vocês, vocês e eu, virtualmente pelo Zoom ou outra plataforma que eu arranjar, no outro domingo. Domingo que vem, live da igreja. No outro domingo vai ser a live nossa, que nós vamos encerrar a lição e conversar um pouquinho sobre o tema. Então, anota na agenda, a data eu vou deixar certinha aqui. Nossa próxima aula não vai ser domingo que vem vocês estão de folga de mim. E a gente vai ter só no outra semana a aula e vai ser online de todo mundo junto, eu, vocês, nós. Beleza? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Precisando de qualquer coisa, lembre-se, estamos aqui para isso. Queremos ser âncoras não, né? Queremos ser o vento que vai ajudar vocês a navegar aí por essas águas, para ajudar vocês a chegar no destino, que é conhecer cada vez mais um pouquinho de Cristo. E conseguir passar por essa situação que a gente está passando ultimamente. Tá bom? Um beijo. Então, até a data que eu vou colocar aqui. Tchau, tchau.